meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram este final de semana? Acompanharam a rodada do Brasileirão? Tivemos jogos interessantíssimos para assistir. Uma rodada que a arbitragem aí passou um pouquinho de lado, a gente não vai nem tocar muito nesse assunto. Vamos falar só de futebol nesse final de semana, hein? Que coisa linda! No sábado tivemos a primeira partida do Campeonato Brasileiro, da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, entre Goiás e Red Bull Bragantino. O Bragantino saiu na frente com o Arthur e na sequência, no meio do segundo tempo, Nicolas, o Cavani do Centro-Oeste, fez o gol aí do Esmeraldino. O jogo foi muito brigado no meio de campo, né? Com ambas as equipes fazendo muitas faltas, poucas oportunidades. Mas se for para dar um ênfase a mais para uma equipe, né? Falar que uma equipe foi melhor que a outra, acredito que o Red Bull foi melhor no primeiro tempo, né? Teve mais oportunidades no primeiro tempo do que o Goiás teve no segundo. Mas empatou num belo gol do Nicolas, né? De voleio dentro da área. Tudo bem que foi um ciricutico dentro da área ali, né? Um bate-rebate dentro da área. Mas a bola sobrou para o centroavante, ele soube virar muito bem ali um voleio. Também no sábado tivemos a partida entre São Paulo e Ceará. O São Paulo empatou em 2-2 com a equipe do Ceará. O São Paulo saiu na frente com o Caleri, tomou um empate com o Kleber num lance infortuito, eu diria, da zaga do São Paulo. O Kleber empatou o jogo, o Rodrigo Nestor logo em seguida, 5 minutos depois, acabou fazendo 2-1 para o tricolor paulista, e Mendoza, no meio da segunda etapa, empatou o jogo e assim ficou definido. O São Paulo não teve reação, acho que depois do gol de empate. O São Paulo jogou bem o primeiro tempo, até o Caleri chegou a fazer 3 gols, depois do seu primeiro gol fez mais 2 gols, mas os 2 gols foram muito bem anulados. No segundo tempo a equipe caiu muito de rendimento e viu ali o Ceará entrando Vina, entrando Mendoza, entrando os titulares no jogo, melhorar muito, E aí foi onde o Ceará conseguiu buscar o empate. Acho que fica um alerta para o São Paulo e um destaque para o Ceará. O Ceará jogou contra o Santos, contra o Palmeiras e contra o São Paulo. Contra os 3 times paulistas, o time voltou com 5 pontos conquistados, uma vitória e 2 empates, e os 3 jogos foram fora de casa. Vale destacar também, Palmeiras no Allianz Parque, Santos na Arena Barueri e o São Paulo no Morumbi. Então, assim, o time volta para Fortaleza com um destaque muito... claro, o time não sai da zona de rebaixamento, Fica lá na 19ª colocação, vice-lanterna com 6 pontos, mas já começa a mostrar que é um time que vai tirar muitos pontos nesse Campeonato Brasileiro. Já tirou 3 pontos do Palmeiras, tirou 2 do São Paulo, tirou 2 do Santos e vai conseguir tirar pontos aí dos grandes do futebol brasileiro. Também no sábado tivemos uma partida muito ruim de se assistir, que foi Fortaleza 1, Juventude também 1. Meu amigo, Fortaleza não consegue vencer no Brasileiro, não sei o que acontece. O time do Ceará, de Fortaleza, tá com 2 pontinhos apenas. Mesmo se vencer o jogo atrasado agora no meio de semana contra o rival Ceará, o time não vai sair nem da 20ª colocação. Vale lembrar, que eu acabei de dizer, que o Ceará tá na 19ª, na vice-lanterna com 6. E o Fortaleza na 20ª, última colocação da tabela geral do Campeonato Brasileiro, com 2 pontinhos apenas. E o time não consegue vencer. É claro, uma vitória num clássico, classificação para Libertadores garantida, pode ser que dê moral para esse time. Não sei. Eu achava que o time teria moral depois dessa classificação para Libertadores. Não teve. Empatou com o Juventude, que não é uma equipe muito forte, não é uma equipe que vai brigar por muitas coisas no Campeonato Brasileiro. Inclusive era um concorrente direto nesse quesito. E quase perdeu ainda. Saiu perdendo com o gol do Vitor Gabriel, empatou com o José Welles num chutaço dentro da área e o Juventude teve chance de fazer o 2-1 no finzinho do jogo, não fez, desperdiçou, volta com o empate para o Rio Grande do Sul, um empate muito valioso, eu diria, arranca o empate do Fortaleza aí, mas o Fortaleza precisa reencontrar o futebol. Vamos ir para a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza vai jogar suas 8 rodadas agora no meio de semana, e o time não saiu da 20ª colocação. Muito perigosa a situação do time do Leão do Pici. Domingo tivemos Clássico Paulista às 4 horas da tarde, aquele horário clássico de clássicos, O Palmeiras venceu por 1-0 o gol do Gustavo Gomes no finzinho do jogo, consolidou uma boa atuação do zagueiro palmeirense. Eu acho que como um todo o Palmeiras obedeceu muito bem a tática do seu treinador, no caso estava o interino, mas obedeceu muito bem a tática do Abel Ferreira. O time soube esperar muito bem o Santos, esperar as iniciativas do time santista
e atacar quando necessário. Já o Santos criou muitas oportunidades no primeiro tempo, acredito até mais que o Palmeiras. Chegou a marcar, mas o gol foi muito bem anulado. O Léo Bastão claramente empurra o Zé Rafael com as duas mãos. Mas no segundo tempo eu não sei, eu senti que o Santos teve 5 minutos no segundo tempo assim, de abafo, assim, de pressão, mas depois foi caindo o rendimento, o jogo começou a ficar mais para o Palmeiras, e foi quando teve o pênalti em cima do Rafael Veiga, que foi o primeiro pênalti que o Rafael Veiga desperdiçou com a camisa do Palmeiras. De 25 cobranças, agora tem 24 convertidas, é um número assombroso, não deixa de ser um exímio cobrador. Mas uma hora ou outra ia acontecer. Dificilmente um jogador termina a carreira, ainda mais ele como um jovem, sem errar pênaltis, vamos combinar. E ele acabou desperdiçando, e quando o Veiga desperdiçou, eu acreditei, assistindo o jogo, que o Santos iria crescer na partida, com a torcida inflamada, jogadores, né, naquele êxtase pós quase um gol, né, do time santista. Mas o time subiu. O Palmeiras engoliu o Santos a partir daquele momento, criou umas oportunidades, foi encurralando o Santos, foi fazendo pressão, até que saiu o gol numa cobrança de escanteio do Gustavo Scarpa. Gustavo Gomes fez o gol de cabeça. Depois o Santos até tentou uma outra oportunidade, assim, mas parou numa ótima atuação também do goleirão Marcelo Lomba. Com a vitória, inclusive, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Curitiba 1, Botafogo 0, um jogo também muito curioso, porque o Botafogo tem uma campanha melhor fora de casa do que dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro. Inclusive fez mais gols fora do que dentro de casa. Mas perdeu por um Curitiba que vem surpreendendo muito. O time já está na 4ª colocação no Campeonato Brasileiro, jogando muito bem e aproveitando uma ótima fase desse moleque aí, do Igor Paixão, que está sendo o artilheiro da equipe nesse ano. É um destaque espetacular, assim, porque você vê o Igor Paixão, o próprio Aleph Manga jogando, parece que jogavam juntos desde os 15 anos de idade, sabe? Jogadores que dá gosto de ver mesmo esse time do Curitiba jogando, inclusive dentro de casa do Couto Pereira. Já o Botafogo é um time em construção, aquele papo de sempre, é um time em construção, vai melhorar muito ainda ao longo da competição, ou vai piorar, a gente não sabe ainda, mas é um time em construção e tem tudo para se tornar um grande time aí no futuro. Flamengo 2-1 no Fluminense, de virada. O Cano fez o gol nos 10 minutos do primeiro tempo, depois o Andreas Pereira ainda empatou na primeira etapa e o Gabriel fez o segundo gol no início do segundo tempo. Cara, o que eu posso falar do jogo? Eu acho que o Fluminense começou muito bem. Até achei que o Fluminense venceria o jogo, esse clássico, por incrível que pareça que eu vou falar agora, mas de uma maneira muito tranquila. Eu achei que o Fluminense, depois de fazer 1-0, iria fazer 2, 3, tranquilamente. Não aconteceu. Eu não sei o que aconteceu com o Fluminense ali dentro de campo, né? Eu não cheguei a ver a análise do Fernando Diniz pós-jogo, mas eu senti que o time abaixou muito as linhas, abaixou muito a intensidade e deixou o Flamengo crescer. E você não pode fazer isso contra o Flamengo, não pode fazer isso contra equipes grandes e com muita qualidade igual o Flamengo. Deu espaço, o Flamengo fez o gol, fez pressão no segundo tempo, mas aí que dá um outro porém. O Flamengo fez pressão no segundo tempo, fez o 2-1, mas também recuou. E foi onde surgiu uma boa atuação aí, digamos, do goleirão Hugo Souza. Sim, o Neneca fez grandes defesas, garantiu os 3 pontos para o Flamengo, 3 pontos muito bem garantidos, que fez o Flamengo subir 6 colocações, né? Foi para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro clássico vencido pelo Mengão nesse ano e o primeiro também vencido sob o comando de Paulo Souza, né? Então é um clássico que vai dar um ânimo a mais, vai dar uma tranquilidade a mais aí pro time do Flamengo pelos próximos dias. O time não joga nesse meio de semana, só joga agora no próximo final de semana. Corinthians 1, América 1, e aqui eu poderia muito bem falar pra vocês 1-0 América, 2-1 América, porque o time foi muito melhor do que o Corinthians na Neoquímica Arena. Até me surpreende isso, porque o América não vinha fazendo bons jogos, até vinha fazendo bons jogos fora de casa, mas não desse modo. O América encurralou o Corinthians, teve muito mais oportunidades no primeiro tempo do que o Corinthians, teve bola na travessão, teve defesaça do Cássio, 1, 2 defesas do Cássio no primeiro tempo, muita chance de fazer o gol, mas o gol só saiu no segundo tempo, né? Uns 11 minutos do segundo tempo, o Aloysio, o boi bandido, fez 1-0, e aí que tá, né, o porém, né? O time recuou, o Corinthians não estava criando muitas chances, mas aí uma hora ou outra, água mole, pedra dura, tudo bate até que fura. Gustavo Mosquito fez o gol de empate aos 81 minutos do segundo tempo e definiu aí o empate no jogo. Acho que fica esse ponto negativo para o Corinthians. Depois do empate contra o Always Ready, o time não voltou a jogar bem, né? Então é perigosa a situação. Volta a jogar agora no final de semana com o Atlético Goianiense, tem tudo para retomar o caminho das vitórias.
mas perdeu a primeira colocação do Campeonato Brasileiro também. Outra vitória, eu falei que ia ter jogos surpreendentes, o Atlético Paranaense venceu o Cuiabá fora de casa. É a quarta vitória consecutiva do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, meus amigos, é conhecido, por que minha surpresa? É conhecido por ser um time inconstante no Brasileiro. Vence os jogos dentro e perde ou empata muitos jogos fora de casa. Venceu o Cuiabá fora de casa, inclusive sendo melhor em campo. O Atlético teve mais oportunidades, obrigou o Walter a fazer defesaças, inclusive meu cartão agradece. Jogou muito bem o goleirão do Cuiabá, do Dourado, e só ficou 1-0 por conta dele. E estava encaminhando para um 0-0 por conta do goleiro do Cuiabá. E do Bento também. O Bento também foi bem, fez boas defesas, mas brilhou a estrela do moleque Vitor Roque. O Felipão colocou ele, o moleque entrou, fez o gol. É um talismã aí do Luiz Felipe Scolari. E o Atlético vem ganhando forma aí sob o comando do Felipe, né? Acho interessante essa situação. O Atlético não vinha jogando bem, não vinha fazendo um bom ano, até coloquei ele brigando pelo meio de tabela contra o rebaixamento. Mas é um time que tem tudo para melhorar, tem tudo para encaminhar uma boa sequência nesse Campeonato Brasileiro e brigar por mais coisas. Inclusive, vou pegar minha colinha aqui, o Atlético Paranaense subiu 6 colocações também, está em sexto. Já entrou aí no G6, prontinho para avançar para a próxima fase da Libertadores. Atlético Mineiro 2-1 em cima do Avaí, de virada. O Avaí fez 1-0 no primeiro tempo com o Morato. Hulk empatou no começo da segunda etapa e o Eduardo Sacha fez o 2-1 no final, meio do segundo tempo. O que fica nesse saldo é que o Atlético não fez um saldo de gols, né? O Avaí jogou sem um goleiro, foi expulso, Douglas Friedrich, e o Atlético não conseguiu fazer um saldo de gols, mas fez uma boa vitória, conseguiu virar, evitou uma tragédia que seria perder para o Avaí dentro de casa. O time não venceu ainda fora de casa, venceu contra o Atlético, né? Mas fica esse saldo aí, o Atlético agora é segundo colocado, empatado em pontos com Palmeiras e Corinthians. Vamos falar desse jogo de hoje, né? Internacional 1-1 com o Atlético Goianiense, um jogo horroroso para quem assistiu, porque o Inter fez 1-0 logo no começo do primeiro tempo e recuou, não deu para entender. Jogando em casa contra o Atlético Goianiense, que não vem bem no Campeonato Brasileiro, tá brigando para não cair, recua o time, não joga bem, abaixa as linhas, intensidade muito baixa do Inter, sabe? E merecidas vaias dos 10 mil torcedores dentro de campo. Sim, um time da Série A do Brasileiro, precisando do seu torcedor, teve apenas 10 mil torcedores dentro de campo. É isso, meus queridos. Esse foi o vídeo de hoje. Essa foi minha análise de hoje. Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. Um abração, até mais. Tchau, tchau.